Olá, olá, galerinha que vai fazer Polícia Federal, prova agora, dia 27, reta final. Então, vamos lá. Nessa reta final, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um mix daquilo que é fundamental. Vou ajudar você, meu querido, presta atenção, então. Vou fazer um mix daquilo que é fundamental para você fazer na redação da Polícia Federal agora, papiloscopista, agente. Como é que vai ser esse tema aberto, que é o tema de senso comum, é aquele tema aberto. O que a gente chama de tema aberto? É um tema de conhecimento geral. Eu vou mostrar para você como é que vão funcionar essas 30 linhazinhas, vou dar as dicas e as recomendações que vão ser bem úteis. Então, presta atenção, muita atenção nesse vídeo, vou tentar ser o mais sucinto possível, legal? Só tenho de pedir a você que dê um joinha aí, e recomenda esse vídeo para outra galera, e te inscreva no canal para ajudar o prof a construir um canal aqui, que é extremamente útil sobre redação, produção textual, recursos administrativos, recursos judiciais em provas de redação. Essa é a minha especialidade, a produção textual em provas de concurso público. Bacana? Então vamos lá. Sem mais arengas e delongas, o professorzinho aqui vai dar algumas recomendações a você. Primeiro, prof, Sebrasp é uma dissertação, agora vem uma questão conceitual complicada, né? Expositiva ou uma dissertação argumentativa? Gente, eu estou na reta final agora, não adianta querer pegar a questão conceitual, isso tinha que estar lá atrás para a gente discutir conceito, no meu curso Jornada de Redação, que serve para qualquer concurso. Você tem um curso aberto em que você vai ter as explicações necessárias do que é uma exposição e o que é uma argumentação. Vou tentar ser bem sucinto. Uma dissertação expositiva é aquela em que você levanta as possibilidades. Toda dissertação é um texto de opinião, legal, mas a expositiva ela não aprofunda e não desenvolve os tópicos. Então, você pode simplesmente dizer que a função da Polícia Federal é combater a violência. Isso posto é uma exposição. Mas se eu pedir para você a argumentação, significa dizer que você precisa provar isso. Ou seja, a diferença fundamental é que toda dissertação argumentativa você precisa convencer o seu leitor do seu ponto de vista. Logo, você vai precisar desenvolver. Então, todas as duas são textos de opinião, por evidente. Mas a argumentativa exige que você desenvolva os tópicos, que você não deixe lacunas. Isso é bem importante, a gente vai ver dentro dessa discussão quais as diferenças. Então, assim, prof, mas no Sebrasp vai ser, no Sebrasp será argumentativo ou será expositivo? Isso é irrelevante. Por quê? Eu vou mostrar para você por quê. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu vou pegar esse indeferimento aqui, tá vendo? De um recurso administrativo feito por Sebrasp. Olha só o que eu vou mostrar aqui. Isso decide tudo para a gente não ficar batendo cabeça, tá? Não adianta a gente ficar agora, nesse momento, querendo dificultar a vida de você. Olha só. Houve aqui uma relação ao conteúdo, ó, o quesito número 1, né? Que o quesito 1 é a apresentação junto com progressão semântica. Ali tudo é o tópico apresentação. Aí diz assim, recurso indeferido. O cidadão fez o recurso, foi indeferido, e a explicação diz assim, agora é ela que me importa, olha lá. Nem todos os pontos de discussão solicitados no comando da questão foram desenvolvidos, presta atenção, de forma abrangente. Isso prejudica a progressão temática, nota mantida. O que está dito aqui? Está dito aqui que é preciso desenvolver o tópico. Isso já ali na apresentação, que é o primeiro, quando você receber o espelho, a primeira coisa que vai aparecer é a nota da apresentação. Então, a nota da apresentação desse candidato ela foi descontada, não porque a letra, porque os parágrafos ou mais do que você precisa respeitar, por evidente, mas porque não houve progressão temática. Progressão temática significa dizer o seguinte, você tem que avançar, uma coisa liga a outra. Então, se você disser que o combate da violência é feito pela polícia, você vai ter que botar um ponto e desenvolver. Eu vou dar um exemplo de um parágrafo mais adiante, então fica até o fim. Você vai ter que desenvolver. Ou seja, independente da discussão, se é argumentativa ou expositiva, você vai ter de desenvolver. Então, não adianta você ficar preocupado em citar a Constituição
ou citar filósofo, ou citar alguma coisa, para ter repertório, isso é coisa de Enem, não é necessário aqui isso não é fundamental. O que é fundamental é você desenvolver as ideias que você está trazendo. Então, se você disser que a violência nos últimos anos, nos centros urbanos brasileiros, ela cresceu assustadoramente, colocar um ponto, o que você vai ter de fazer adiante? Você vai ter que provar isso, você vai ter que dar exemplos, você vai ter que trazer estatísticas, levantamentos, posições, opiniões de senso comum, para convencer o leitor do seu ponto de vista. Então, não adianta só afirmar. A afirmação, ela dá conta da exposição, ela é mais superficial. Aqui, você vai perder pontos na progressão semântica. Outra coisa importante, que aí eu contesto o Sebrasp nos seus espelhos. Se o candidato for descontado aqui porque não fez a evolução temática, não houve progressão, ou seja, ele anuncia determinadas coisas, mas ele não desenvolve, quando a gente vai nos tópicos, que são geralmente 3 que aparecem no Sebrasp, ele também vai ser descontado porque não desenvolveu. Então, aqui, uma coisa que eu questiono em recursos judiciais é o fato de que há dupla punição por mesmo erro. Mas, para você, por enquanto, o que importa é que você precisa desenvolver os pontos. Isso tem que ficar claro. Convencido disso, então, não vamos entrar nessa arenga de longa, nesse papinho aí, agora é uma argumentação, ai, meu Deus, mudou completamente. Não mudou nada, porque tem que desenvolver igual. Então, enfim, isso é bobagem, tá? Mas está aqui provado que precisa desenvolver. Progressão temática resolve tudo. É o item número 1 da avaliação, vai aparecer progressão temática. Então, não estou dando aqui nenhuma novidade, legal? Bom, sobre os temas possíveis que podem aparecer. Vamos lá, segunda parte. Feito isso, quais os temas que eu sei que é a dor de cabeça de você saber o que vai cair, né? Pois bem, vamos pegar o que já caiu, então, para a gente ver quais são as preferências, e eu vou comentando aqui com vocês aqueles temas que eu sei que são temas prediletos. Então, vamos pegar a prova de 2021 da Polícia Civil do Distrito Federal, Sebrasp também. Legal? Tendo os textos precedentes como unicamente motivadores, é sempre assim, os textos, que eles vão dar 2 textos para vocês, provavelmente. 10 linhas, 8 linhas, mais ou menos, né? E é um texto motivador, que significa dizer que serve de inspiração, você vai tirar elementos dali. Então, sempre, a primeira coisa que você tem que fazer na prova, presta atenção em mim de novo, deixa eu voltar grande aqui, é ler os textos com atenção, pelo amor de Deus, gente. Lê o texto com atenção. Não faz aquele negócio assim, aquela lidinha rápida. Você tem que ler o texto com atenção. Aí, depois que você lê o texto com atenção, você sublinha o que é mais importante. Você vai tirar, inclusive, vocabulário para não repetir determinadas expressões. Se o assunto estiver relacionado a meio ambiente, a tendência é repetir a expressão meio ambiente. Se for violência urbana, a tendência é repetir violência urbana. E os próprios textos de apoio já dão a você possibilidades vocabulários. Então, você tem que fazer a leitura atenta, sublinhando aquilo que você pode usar como argumento. E você pode, e foi colocado ali para usar como argumento, só não pode copiar, evidente, né? Então, voltando aqui, olha só. Redija um texto dissertativo, portanto, dissertativo ficou aberto, né? Não vamos discutir aqui se é argumentativo ou expositivo, já expliquei que você vai ter que desenvolver, acerca do racismo recreativo. Então, esse é o tema central. Em seu texto, o racismo recreativo é o assuntão, geralzão, né? Em seu texto, então, na introdução, você já tem que usar essa expressão aí, legal. Em seu texto, aborde as características dessa prática. Então, aqui agora vem a enumeração de pontos, como é comum, né? São 3 pontos enumerados aqui, né? Primeiro, características. O segundo, as consequências no ambiente laboral. E terceiro, apresente ações individuais da sociedade, sobretudo da União, para extinguir essa prática de discriminação. Então, você está vendo que são três tópicos. Os 3 tópicos eles estão em sequência. A gente observa como primeiro, ele perde o conceito. O que é? Então, você já pode colocar isso na introdução, se quiser, de imediato, sem maior perda de tempo. Ou então faça uma introdução genérica, falando sobre o racismo recreativo, e no primeiro desenvolvimento, você vai dar as características. No segundo desenvolvimento, as consequências no ambiente laboratorial. E o terceiro é a conclusão. Olha o que diz ali. Né? Apresente ações individuais da sociedade, sobretudo das organizações, para extinguir essa prática. Então, você tem que apresentar ações individuais da sociedade e de organizações para extinguir essa prática de discriminação racial. Isso está na conclusão. Legal? Então, você tem uma sequência lógica aqui já apontada. Legal? Então, eu faria aqui um parágrafo introdutório, 6 linhas, 5 linhas, bem genérico, falando sobre o racismo recreativo, puxando uma ideia que está lá
nos textos de apoio, legal? E depois primeiro, segundo e terceiro, o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e o terceiro parágrafo, que é a conclusão, que são exatamente ações individuais para resolver, para extinguir o problema. Então, você tem uma estrutura pronta. O Sebrasp já dá a você isso mastigadinho. Ok? Tá. Prof, de novo, dúvida. E se nessa prova não aparecer esses tópicos, como aconteceu recentemente, né? Não apareceu os tópicos ali, né? Que ele está monitorando os tópicos para você. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que criar os tópicos, né? Então, sobre o racismo recreativo, você vai ter que criar argumento para o primeiro desenvolvimento e argumento para o segundo desenvolvimento. Então, o que é que como você vai delimitar o assunto amplo, que é racismo recreativo, causas e consequências e soluções, por exemplo. Legal? É você que vai ter que criar os tópicos. Não, se não houver os tópicos, você está mais livre para abordar os tópicos. Tem gente que detesta essa liberdade porque não sabe o que fazer. Legal? Então, estou dando uma ideia. Causas, consequências e a solução, que é mais óbvio e simples. Não é? Se na hora da raiva, você tiver, na hora do estresse, você não tiver ideia, essa é uma ideia muito simples para resolver o problema. E eu estou aqui para ajudar você a resolver os problemas de maneira mais simples possível. Esse é o meu objetivo aqui. Legal? Vamos ver PFADM, o que aconteceu com a Polícia agora Federal Administrativa. Apareceu esse tema aqui, a uberização e a regulamentação de novas formas de emprego no Brasil. Então, está aí um tema extremamente atual que fala sobre a questão da precarização do trabalho, confronto com a regulamentação e essa nova modalidade de emprego no Brasil. Legal? Então, esse assunto da precarização já apareceu, significa da uberização, significa dizer que não vai ser esse assunto que vai aparecer na prova de agora, da polícia para agente, papiloscopista e tal. Né? Então, não vai ser esse assunto. Beleza? Agora vamos pegar TRF6, gente, prova deste ano. Olha lá, mesma coisa. Vem um assunto na frase temática, um assunto bem amplo, e depois delimitado 3 aspectos, como sempre o CESP faz. Olha lá. A ação global para o enfrentamento da... Olha que assunto. Emergência climática. Responsabilidade com o presente e com as gerações futuras. Olha esse tema aí, gente. Então, extremamente atual. É um tema muito discutido, a questão da Amazônia no Brasil, a questão desse encontro que haverá agora no Pará. Então, atualiza a questão da emergência climática, as crises climáticas que nós enfrentamos, não só no Brasil, mas os Estados Unidos têm enfrentado isso também, é um assunto global, extremamente importante. Então, quem vai fazer uma prova de concurso público tem que ter treinado esse tema aqui, porque ele é recorrente. Apareceu esse ano já, logo, acho que pode aparecer, pode voltar a aparecer, sim, mas com outro foco, né? Então, vamos ver o que dizem os 3 itens aqui. Olha só, você está vendo? O primeiro item vale 6, o segundo 7 e o terceiro 6. Ó. Principais atores da ação global necessária ao enfrentamento da emergência climática. Os textos de apoio ajudavam bastante isso, tá? Quais são os atores? Os impactos das mudanças climáticas sentidos atualmente e ações presentes viáveis para o seu enfrentamento. Então, tem 2 coisas aqui, hein? Cuidado, hein? Cuidado com esse tópico. Uma tem 2, ó, por isso que ele vale um pouquinho mais. Ó. Os impactos e as ações. Então, para você ganhar esses 7 pontinhos aqui, você tinha que tratar os impactos e as ações. Se você só falar de impacto, você vai ganhar metade, provavelmente metade dessa nota. Se não falar das ações, também vai receber metade dessa nota. E se não desenvolver esses impactos, também não vai receber a pontuação cheia. Por isso que eu falo que não adianta, você vai ter que desenvolver os argumentos que você traz. Quais são os impactos e explicar por quê, dar exemplos desses impactos, né? Você deu exemplo, você ajudou a esclarecer, e aí você está concorrendo à nota máxima aqui. Tá? As ações presentes viáveis para o enfrentamento. Como é que pode fazer para enfrentar esse problema? Então, quando diz ações, tem que ser mais de uma. Está claro isso? Está no plural. Olha como o detalhe é importante. Tá? Está no plural, tem que ter no mínimo 2. Óbvio. A importância de se pensar agora no clima. Então, agora, aquele velho assunto para as gerações futuras, né? Como é que a gente pensa agora para que as repercussões no futuro sejam repercussões positivas, né? Qual é a importância de se pensar nisso? Né? Por quê? Porque todas as ações voltadas para a questão climática, elas não têm resultados simples e imediatos, são ações de médio e longo prazo. Por isso exige conscientização da população. E sempre que a gente discutir a questão climática, eu vou dar uma dica para vocês que é importante que você também traga as questões relacionadas ao consumo.
né? Porque muita gente discute a questão climática, mostra as tragédias climáticas, mas a gente tem que lembrar que o problema do clima, o problema da preservação do clima, passa necessariamente pela sociedade ter consciência, por exemplo, de fazer um consumo consciente. Isso é bem importante, né? A questão do lixo também entra aí, né? O que é o consumo consciente? É você não ficar consumindo, porque a natureza ela termina, ela acaba. Legal? E os recursos que a natureza oferece são finitos. Isso são argumentos que a gente pode usar inquestionavelmente nesse assunto aqui. O que mais caiu o Sebrasp, meu povo? Vamos ver o que mais caiu o Sebrasp ao longo dos últimos anos aí, ó. O papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia, foi a de 2018. Né? Então, está ligando o papel da polícia à democracia, essa questão da democracia, a questão das desigualdades, o respeito às minorias. Legal? Isso é bem importante, é um assunto que cai regularmente em provas da área policial, não só a Sebrasp. Hein? A responsabilidade penal no Brasil é para escrivão de 2018, a responsabilidade penal. O cerco às armas, a questão das armas, como o combate à violência. Esse combate à violência é outro assunto extremamente atual, violência urbana e como se deve combater. Aqui está restringindo a questão ao combate às armas. Não é? Hoje, a discussão ela está relacionada muito mais à questão da tecnologia, né? Como é que se usa a inteligência para poder combater o crime organizado, que hoje está cada vez mais organizado. A entrada de imigrantes no Brasil, isso era um assunto bem recorrente em 2018, né? E as estratégias para a prevenção de crimes e violências, então está ligando a questão da imigração com prevenção a crimes, é um assunto bem recorrente, já apareceu isso, inclusive, no Enem, a questão de imigração, não falava em prevenção a crime, não falava em crime, mas falava da questão da entrada de imigrantes. O combate às infrações de trânsito, aqui a Polícia Rodoviária Federal, bem específico, né? Como se combate as infrações de trânsito. Para você determinar como é que se combate, você tem que mostrar o elemento causal, o que causa as infrações, para poder combater, lembra? Sempre que você tratar combate, você tem que dizer qual é a causa, para saber como é que se combate, né? A descentralização da administração pública, aqui é uma questão do TCE, portanto, um outro foco, né? Com importância da prestação de serviços, e o papel dos governos nas relações políticas e sociais nas áreas da fronteira da ABIN. É bem mais específico também. Legal? Mas são temas bem interessantes para a gente poder refletir quando fala em Sebrasp. Bom, feito isso, vamos olhar um parágrafo, então, de desenvolvimento. Eu quero que você olhe com atenção isso aqui, ó, que eu trouxe aqui para você, beleza? Olha só. Eu trouxe um parágrafo de desenvolvimento. Eu quero que você pense que esse parágrafo de desenvolvimento ele vai ter, basicamente, três momentos, que é a introdução, a conclusão e o desenvolvimento desses parágrafos, legal? Isso é bem importante porque isso mostra técnica. Se você fizer isso, você vai estar mostrando para o avaliador que você não está lá no dia da prova improvisando, né, empiricamente, né, fazendo uma coisa instintivamente. Não, você tem técnica. E produção textual em prova de concurso público, meus queridos, é técnica. Então, vamos lá. Começa com um parágrafo introdutório, melhor, um período introdutório, que nós vamos chamar de tópico frasal. 1,5 anuncia a introdução do parágrafo, aquilo que será abordado. Não resta dúvida de que a tecnologia também auxilia o crime organizado. Ponto. Ora, se eu anuncio isso, o que é que vai ser desenvolvido aqui? Como a tecnologia auxilia o crime organizado. Agora, eu tenho que argumentar e desenvolver esse tópico. Ó, isso é desenvolvimento. Né? A sofisticação dos recursos disponíveis, eu botei um travessão como criptografia de ponto, agora os exemplos ajudam, os exemplos são muito concretos, gente, eles ajudam no momento de você desenvolver. Ó. Redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas, permite, você viu que tudo isso ficou entre travessões, ó, legal? Travessão lá, travessão aqui, ó, ficou entre travessões, permite que esses grupos. Quais são os grupos de crime organizado? Então, para não repetir crime organizado, esses grupos operem com maior discrição, alcancem um público mais amplo e coordenem ações ilícitas em escala global. Então, olha só, sofisticação ligada, e eu dou exemplo de sofisticação e mostro por que é feita essa sofisticação. Ajuda no quê? Na descrição, para alcançar público mais amplo e coordenar ações ilícitas. Está claro isso? Agora, vê bem, ponto. Eu vou para o próximo período. Usei o além disso, porque eu preciso usar elemento de coesão dentro do parágrafo. O além disso vai somar agora, complementando esse argumento. Vamos lá, eu vou detalhar melhor.
Então, estou argumentando mais ainda. O uso, você viu que é muito comum quando chega aqui, o candidato ele já traz outro assunto, né? E aí desfoca e, portanto, vai perder pontos porque ele não consegue argumentar e desenvolver. Olha lá. Além disso, o uso de ferramentas como drones, softwares financeiros e até inteligência artificial amplia a capacidade de atuação dessas organizações. Quais organizações? Esses grupos. Quais grupos? Os grupos do crime organizado. Você viu o que é coesão, gente? Viu que bonitinho que ficou? Muito bem, tudo isso é técnica, você precisa treinar. Dificultando a ação das autoridades. Então, eu vou mais além, eu falo das ferramentas, digo quais são, que são drones, softwares financeiros, inteligência artificial, e isso tudo tem como consequência final dificuldade das autoridades. Agora, eu preciso encerrar o parágrafo. Então, vou colocar um elemento coesivo de conclusão. Portanto, logo desse modo, assim, enfim. Legal? Sendo assim, pode ser, Bruno, não precisa do sendo, basta o assim. Esse sendo é mais um gerúndio desgraçado, a gente adora gerúndio, né? Basta o assim. Torna-se essencial investir em ciberinteligência e fortalecer a cooperação entre instituições nacionais e internacionais. Tuxê, fechou. Bonitinho. Você viu o que é um parágrafo bem feito de desenvolvimento? Então, harmônico. Por quê? Porque eu desenvolvi claramente, eu dei exemplos, eu acrescentei um outro período para detalhar mais como é que se pode se operar. Eu mostrei que eu tenho, sim, visão clara de coesão. Você viu ali o além disso, o assim, elementos coesivos dentro do parágrafo. Consigo desenvolver e agora eu estou concorrendo à nota máxima no tópico. Legal? Então, esse aí é claramente um belo parágrafo de desenvolvimento. Sobre a redação, ainda preciso fechar, para finalizar, lembrar você que é fundamental para o prof, por favor, lembra isso, né? Que você coloque a redação entre as primeiras coisas que você vai fazer e não deixe para o final, porque é o momento que você vai ter que pensar criticamente sobre o assunto, planejar um texto, isso exige que sua cabecinha esteja legal. Se você deixar para o fim, você vai estar cansado, você vai estar correndo contra o relógio e não vai conseguir o rendimento necessário. Lembra que os erros de gramática são multiplicados por 4 e divididos pelo número de linhas. Portanto, você precisa fazer 30 linhas. Não se discute isso. Lembrou? Pois bem, 5, 6 errinhos pode descontar 0,6 na nota, que vale de 0 a 20. Mas lembra que o que vai ser decisivo aqui é o 0,6, 0,5, ou seja, quem vai conseguir a vaga justamente vai conseguir por detalhes. Vai ser luta por 0, qualquer coisa. Por isso que vai ser fundamental você sim entrar com recurso administrativo logo que você tiver o prazo para isso, para contestar alguns aspectos e tentar melhorar, seja lá o que for, a nota da sua redação. Dúvidas, problemas emocionais, psicológicos, técnicos, entre em contato com o prof. Meu WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo. Tamo junto, eu quero ver essa redação bem feita, quero que você definitivamente carregue aquele crachá lindo e maravilhoso da Polícia Federal. Tamo junto.